Vamos orar antes de começarmos a explanar a respeito da oração. Senhor Deus e Pai, nós rogamos, Senhor, esteja conosco neste tempo, que vamos falar a respeito da oração. Abençoa todos os irmãos, que o Espírito Santo fale aos corações, às mentes, e nos dirija. Corrige, Senhor, as nossas falhas. Abençoa-nos neste tempo, que seja um tempo proveitoso para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, já estamos aqui trabalhando nesse ministério de oração já há 8 anos. Tivemos a pandemia, passamos por esse período e agora já estamos no novo limiar da igreja, um momento diferente, devemos prosseguir. Então, o nosso estudo está mais baseado nesse livro do Sproul, né, que ele diz que a oração muda as coisas. Esse livro, ele é da editora Fiel, você pode baixar, ele é de graça, você pode baixar no smartphone, no seu computador para ler. É um livro bem legal, bem gostoso de ler, mais ou menos umas 100, 110 páginas, muito legal. Vamos ver então um pouco do que ele fala. Aí a palavra de Deus nos fala. Sproul é um homem muito devotado, né? Então vamos ver um pouco. A oração muda as coisas. Quando a gente ora, a oração muda as coisas. Qual é o lugar de oração em nossas vidas? Como que a gente prioriza isso, né? Primeiro, segundo, terceiro, como que eu vou começar o dia, a semana, o ano? Qual vai ser o meu propósito na oração? A oração deve ser prioridade. Então ele nos diz assim que a oração tem que ser o quê? Um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Meu estilo de vida é correr, é fazer exercício, é ir para a academia, levar a criança para a escola. Bom, como que vai ser? É viajar. Então, o estilo de vida. Nós temos um versículo que está em Efésios 6,18. Vamos ler juntos? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vemos o quê? Que a oração, ela tem que ser prioridade. Prioridade. Então priorizar a oração. De manhã, vou orar. Meio-dia, vou orar. À noite, devemos tê-la, então, como estilo de vida. O estilo de vida do crente deve ser oração. Oração, Deus coloca para a gente desta maneira. Vejamos agora, então, o alvo. Qual é o alvo da vida cristã? Converteu, veio para a igreja. Aonde vou chegar? Você solta a seta para atingir o alvo. Qual é esse alvo? Né? O alvo é a piedade. A piedade. Piedade. A nossa palavra vem do latim, tem 2 sentidos. A piedade. A piedade, no sentido bíblico, ela quer dizer amor às coisas religiosas. Eu venho à igreja, eu leio a palavra, eu estudo,
tenho a oração como estilo de vida, é a piedade, no sentido bíblico. No sentido popular, é o quê? É ter pena dos males alheios, não é? Ajudando pessoas, tendo compaixão. Esse aí é mais no sentido neotestamentário, né? Agora veja, vamos ler. O Cauã vai ler para nós 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Veja bem, se você está ajudando uma pessoa, né, então no sentido popular, você está ajudando a pessoa, você está fornecendo uma cesta básica, é difícil alguém perseguir você. Você vai lá para a China, por exemplo, e vai ajudar pessoas. Eles aceitam. Inclusive, você vê que o missionário veio aqui, e ele diz assim, não grava o que eu estou falando, que é perigoso para mim ir lá. Por causa do quê? Por causa da perseguição. Então, a piedade, no sentido bíblico que ele leva, é para pregar o evangelho, tirar a pessoa das garras de Satanás. Aí, então, vem a perseguição. O Cauã ainda vai ler 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Sim, aí ele fala o mistério da piedade. Então é ser piedoso, né? De piedoso. Agora vamos ler juntos 1 Timóteo 4,8. Fala 1 Timóteo. Porque tem. E para a futura. E a piedade agora é diferente. Você piedoso. A piedade, no sentido popular, não traz a salvação. Você pode dar todos os seus bens, distribuir cesta básica para todo mundo, pode criar ajuda, não, isso não traz a salvação. Agora, a piedade. Então, esta piedade, ela diz que ela fala de promessas de vida para agora e para depois, na eternidade. Então, como é diferente muitas vezes, então a gente lê piedade e a gente não vai ficar. Precisamos, então, conhecer mais. Não é? Agora, a piedade, como é que a gente se torna piedoso? A piedade é resultante da obediência a Cristo. Obedecer a Cristo. A pessoa que obedece a Cristo, ela se torna piedosa. A obediência abre as riquezas da experiência cristã. Para obedecer, precisamos, então, o quê? Conhecer. Fulano não obedece às leis do trânsito. Fulano não obedece às leis da sociedade. Como que a gente, então, faz? Precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra. Ler, meditar na palavra de Deus. Então, conhecimento é importante para saber o que Deus requer de nós. Agora, uma vez salvos, uma vez com Cristo, o que Ele requer de mim? O que Ele quer que eu faça? Todavia, sem comunhão com Deus e conhecimento e verdade, permanecem abstratos, sem conhecimento, em oração com Deus. Então, o conhecimento fica uma coisa abstrata, não é uma coisa mais sólida.
estão ainda dentro do conhecimento, né? Nem todos têm oportunidade de estudar muito, de fazer um seminário, mas Deus dá a todos. Tiago 1,5, creio que os irmãos conhecem, quem não conhece pode estar com a sua Bíblia aberta aí, consultando. Ele diz que Deus dá sabedoria a todos, liberalmente, e nada lhes impropera. Então, na nossa tradução é essa. Nada lhes impropera. Essa palavra, impropera, quer dizer, ele não joga na face. Olha, eu ensinei, agora você faz isso, você tem que fazer. Não, ele não faz isso. Mas olha, veja Miqueias 6:8. Profeta, pequenos, os profetas menores de Miqueias, né? Miqueias é quem falou, ó, Belém e Efrata, de ti sairá o Salvador. Profetizou. Mas lá em 6:8, ele diz, ó homem, homem e mulher, né? O que Deus requer de ti, o que ele quer? Que pratiques a justiça. Ele está dizendo para nós. Ame a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. E aí também já entra um pouco da piedade. Andes humildemente com teu Deus. A oração, falando ainda da oração, sempre de oração, motiva e nutre a obediência. Então, quando a gente começa a orar e tem esse estilo de vida, de orando, ela nutre para você a obediência. Ah, eu tenho dificuldade de obedecer. Ah, mas se eu oro, ela abre as portas. Motiva. Colocando, então, o quê? O coração na mentalidade apropriada para desejar a obediência. Então, aí, o Espírito trabalha em nós, trabalha em nossa mente. A oração traz o quê? Vitalidade para a vida do cristão. Precisamos estar fortalecidos. Cristo e a oração estão interligados. Vê que Jesus estava orando, sempre orando. E Deus nos ordena o quê? É uma ordem, né? Nós precisamos obedecer a ordem. Deus nos ordena o quê? Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Olha, estar em oração. Orar sem cessar. Se a gente não está fazendo isso, a gente está desobedecendo uma ordem. Nesse quesito de orar sem cessar, podemos então analisar três coisas. Três coisas vamos analisar. Primeiro, tempo com Deus. Então, ter o tempo com Deus. Deixar os outros afazeres. Aí a gente lembra do quê? De Marta e Maria. Jesus dizendo, não, mas a Marta está reclamando que a Maria não estava ajudando, e Jesus estava dizendo, não, ela está buscando a melhor parte. Então, ela traz labor. Trabalho. Eu tenho que pôr na minha agenda aquele dia, e sempre é empecilho. Eu vou para a reunião de oração. Aí uma colega liga. Não, vamos em tal lugar. Aí o outro parece uma visita, parece... Como que eu faço? Né? Como que eu faço? Tem que ter labor. E, em segundo lugar, ele diz, Romanos 8, 26, 28, ele diz o quê? Que nós não sabemos orar como convém. Se vocês quiserem estar com a Bíblia aberta e conferindo, nós não vamos ler todos os textos, até porque a gente não tem tanto tempo. Mas o Espírito Santo, ele corrige as nossas orações. Ele está... Então, o Espírito Santo, ele trabalhou no Antigo Testamento individualmente.
e agora ele trabalha com a igreja. Lembra que no Pentecoste, né, já profetizado lá por Joel, desceu o Espírito Santo. E ele está trabalhando com a igreja, trabalhando com a gente até hoje, corrigindo. Muitas vezes a gente pede coisas que não convém. Em terceiro lugar, o costume de Jesus orar. Né? Vamos ver lá Lucas 22. Lucas 22. Vamos ler todos esse texto, que é um texto longo, mas só para a gente se situar no que momento era este? O que estava ocorrendo nessa época? Então, vemos aí, no 39, Jesus está no Getsêmani, né? Saindo como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Então, alguns discípulos lá foram com Jesus para orar. Jesus estava ali orando naquele momento que antecedia a crucificação. Os momentos que ele ia ser preso, nós vemos aqui no verso 53, né, até do 47 ao 53, nós vemos que ele foi preso. Olha, foi preso. E ali tem aquele episódio de Pedro, quando ele pega a espada e quer brigar com os soldados e corta a orelha daquele soldado. Dá trabalho. E Jesus disse, não, olha, não é assim não. Não é assim. O cordeiro tem o seu papel. E depois, do verso 54, né, do 22, nós vemos o quê? Que Pedro nega Jesus. Olha, que momento. Momento de oração. Então vemos o quê? Jesus orava. E os discípulos fracassavam. Então, nós temos que orar. Nós temos que orar. Oração é central e crucial na vida cristã. Sem oração, há uma estagnação. Uma estagnação na vida cristã. Não cresce, não conhece a palavra. Fica, às vezes, pensando outras coisas. Vem aqueles lobos, né, trazendo algumas mensagens e a gente, parece que é verdade. Não, a verdade está aqui. E nós vamos ter o conhecimento pelo Espírito Santo e orando. Sempre estar orando. Examinemos, então, melhor esta disciplina cristã, que é vital, porém negligenciada e mal entendida. A igreja, todas as igrejas, quase, só a oração é fraca. A oração não é muita gente que vai. Oração. Mas precisamos precisamos orar. Então, ela é vital. Oração é central e crucial na vida cristã. Oração é central e crucial na vida cristã. Por que devemos orar? Por quê? Vamos analisar, então, 5 pontos disso. 5 pontos. Primeiro, para glorificar a Deus e receber os benefícios da oração. Então, a gente ora, glorifica a Deus e recebe benefício. E Ele está cuidando de nós, estamos linkados aí. Isaías 43, 21, ele diz assim, estou dando um tempo, se vocês quiserem abrir a Bíblia e ver, ele diz assim, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O meu louvor. Então, louvor da sua glória. Então, essa parte da Bíblia, ele está dizendo, quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia,
quando eles voltaram. Então, Deus trabalhou com eles, né? Foram para lá, Deus trabalhou. Ali tivemos o profeta Daniel falando. E aí, agora eles voltam. E aí Deus diz o quê? É um povo que eu criei para o meu louvor. Quando eles saem do Egito, aquele povo do Egito, Deus diz, o Moisés, por que Moisés, o faraó pergunta para o Moisés, por que esse Deus quer esse povo? Ele diz, para o louvor da sua glória. Para louvar, é para isso que Deus ele nos coloca, então, assim. Ainda segundo lugar, por que devemos orar? Porque Deus nos ordena, é uma ordem. Orem todo o tempo, orem sem cessar. Estarmos em oração, como já foi lido, né? E vamos ler Efésios 6,18. Novamente, vamos ler todos? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, gravar bem, né? Efésios 6,18. Orações e súplicas devem, então, estar sempre conosco. E ainda agora, orar pela salvação das outras pessoas. Veja bem, sem a intervenção divina, o homem, ele não volta a Deus. Ele perdeu essa capacidade de voltar a Deus. Cada um de nós aqui pode se dizer assim, alguém orou por mim. A minha igreja orou, meu pai orou, alguém orou para que eu voltasse para Deus. Então, Deus deseja que nós oremos pelas pessoas. Orar pelas pessoas. Às vezes você tem um filho, parece que ele está muito bem, parece que ele está ganhando muito dinheiro, parece que ele fez uma boa faculdade, parece que ele já está fazendo um pós-doutorado. Mas será que ele já tem a salvação? Ou ele só tem o mundo? Como que é isso? E a gente precisa orar. E prevalecer em oração. Nós temos que orar, não é um dia, nem dois, não, constantemente. Orando. Orando pela cidade, pelas pessoas. Agora nós vamos ter os comerciários, né? As pessoas vêm, a gente fala uma palavrinha, a gente ora. Por quê? A igreja é para fazer isso. É uma missão da igreja. Então, também Deus, em terceiro lugar, Deus nos convida a revelar a Ele nossos pedidos. Pedidos para ir com Ele. Veja bem, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Se pedirmos, olha, temos aí no slide. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Então, é sempre a vontade dEle, e não a nossa. É sempre a soberania de Deus. Reconhecer, então, que tudo provém de Deus e que dele somos dependentes. Dele nós dependemos. Somos dependentes. Né? Não dá para descontar aí no imposto de renda, né? Mas a gente é dependente de Deus, né? Veja bem. E 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Olha, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Aí Ele deu um ministério para nós. Ministério da reconciliação.
reconciliai-vos já com Deus. Né? Até tem um hino que diz, reconciliai-vos. A pessoa está fora. Então, o ministério da reconciliação, então é tudo, graça, perdão, misericórdia. Somos o quê? Os embaixadores. Aonde nós vamos, nós levamos o Espírito de Deus conosco. E a gente sempre pode ter uma palavra. Não importa. Aonde você esteja, no Brasil, na Inglaterra, no Canadá, em outros lugares, Deus está fazendo a missão. Por meio das pessoas detentoras do Espírito. Ministério da Reconciliação, Ministério da Diaconia, serviço para reconciliar com Deus. Deus instituiu o quê? A igreja organizada, pregadores, missionários. É isso. Por que nós temos que enviar missionários? Por que Deus... Às vezes a gente fala, a pessoa estava aqui, de repente ela agora foi chamada para trabalhar lá na Holanda. Pode ser Deus levando ele para lá para pregar para as pessoas. Então, a igreja, ela se movimenta dessa maneira. Nós enviamos também, colaboramos com os nossos recursos, às vezes financeiros e orações, para que outras pessoas, então, se reconciliem com Deus e aí receba a graça. Então, a melhor coisa que tem é a oração, orar pela pessoa. Pode dar uma cesta básica, pode ajudar, mas a oração, ela leva a comida e leva o perdão e reconcilia com Deus. A pessoa por si só, ela não consegue. É inútil pensar que por si só ela vai ter esse... Lembra lá do eunuco, que estava lá longe? Filipe foi trasladado lá para explicar para ele. A palavra de Deus, ele falou, não estou entendendo. Mas agora eu entendi, agora eu quero ser batizado. E daí para frente ele vai conhecer, então. Né? Então temos, quinto lugar, nós temos o quê? Que testemunhar, quinto lugar, por que devemos orar? Né? Testemunhar do amor de Deus. Observe, que a minha vida seja prova da existência dele. Então, os meus vizinhos, os meus amigos, as pessoas, será que veem isso em mim? Olha, essa pessoa é diferente. Olha, essa pessoa tem uma boa palavra. Essa pessoa... E aí, podemos citar o quê? Daniel, não foi? Porque teve uma vida de oração. Porque emana o perfume de Cristo, ele é sentido por outros. O perfume de Cristo. E assim nós vamos conseguir ganhar pessoas. Né? Observe, então, que a nossa vida tem que ser assim. Oração é uma conversa com Deus. A gente fala, mas eu vou ficar falando para as paredes, Não. Oração não é o quê? Um solilóquio, né? Oração é uma conversa, é um diálogo. Ele sabe o que eu vou falar. Deus sabe, Deus é onisciente. Ele, antes de você começar a falar, ele já sabe. Mas então, por que eu vou falar? Falar só aprimora a beleza do meu louvor. É bom falar. Oração, então, veja aí, encerramos aí esses 5 pontos, porque devemos orar. Agora, oração, ela não é unidimensional. Ela é multidimensional. Ou seja, ela não vai atingir somente um ponto. Não é só um tipo de oração. Não, são vários. Veja bem,
posso ficar só na súplica. Ó Deus, me ajuda. Ó Deus, me faça isso. Ó Deus, posso ficar. Ou intercessão. Ó Deus, me ajuda, ajuda meu filho, ajuda meu... Dois tipos. Mas, ao contrário, a oração, como ela é multi, né? Multi. Você faz muitas coisas, multiprocessador, né? Multi, e essas coisas de multi, né? Hoje nós estamos na época do multi. Tudo é multi. Então, não pode ficar só na intercessão, mas ao contrário, a oração de muitas coisas. Daí vem oração de louvor, oração de adoração, oração de louvor, oração de adoração, oração de gratidão, oração de petição, oração de confissão. Confessar a Ele, muitas vezes, todos os dias que nós pecamos, né? Nós somos pecadores, confessar a Ele. E não é qualquer coisa, né? Mas confessar alguma coisa que eu não estou conseguindo fazer. Ou alguma coisa que eu estou em dúvida. Será que é pecado? Será que não é? Será que Deus concorda? Ah, então converse com Ele. Confesse, concorda com Ele. Então, nossas orações podem mudar as coisas? Será que pode? Sim, em nós. Veja bem, ela muda em nós. Ela não muda a mente de Deus. Ah, vou orar para Deus mudar a ideia dele. Não vai. Vai mudar o nosso jeito de ser. Coisa que eu fazia, não vou fazer mais. Aí eu pensava de um jeito, agora eu vou pensar de outro. Então, não adianta orar por coisas que Deus já decretou. Então, quando você tem coisas que Deus já decretou, o caráter de Deus, conhecer esse caráter dele, ele não muda. Ah, vou orar para Jesus não voltar, mas está tão bom aqui, né? Ah, não volta não, Senhor, agora não, está tão bom. Tenho carro, casa, dinheiro, saúde, estou me divertindo, estou até ajudando os missionários, estou ajudando a igreja. Não volta. Não, aí não adianta orar, porque Jesus volta a orar sem dúvida. Não é? Orar para não morrer. Não é? Os bilionários da vida às vezes querem isso, não é? Ah, tanto dinheiro, né? Abílio Diniz, o outro da Ambev, o Neymar da vida, porque eu não quero morrer, mas tem tanto recurso, tanto dinheiro. Não adianta, porque vai morrer um dia. Vai morrer. Então, a soberania de Deus é a própria razão por que oramos. Por que a gente ora? Por causa da soberania. A oração é um dos meios que ele usa para mudar as coisas no mundo. Então a gente precisa orar, porque senão não muda. Exemplo agora recente da Coreia, né? Quem leu um pouco da Coreia do Sul vai ver que mudou muitas coisas, porque oraram muito. Eles oravam e aí as coisas começaram a mudar. Vamos orar pela cidade. Vamos orar. Orar pelo prefeito, orar pelos vereadores. A igreja estar em oração. Aí nós podemos ver mudanças. Mudanças. Porque tudo está nas mãos de Deus. Os governos, o presidente, essas coisas. Agora, nós devemos o quê? É do jeito dele, não do nosso. Ah, eu quero orar para o Felipe ser prefeito. Aí eu orei, mas não foi. Não, o problema é Deus falando, porque tudo está sob o controle de Deus. Todas as nações. Todas as nações. Atos 17, 22 ou 26, mais ou menos, ele vai dizer que Deus fez tudo para um
determinado tempo. Tudo tem seu tempo. Então, a soberania de Deus. A oração é um dos meios que ele usa para mudar as coisas no mundo. A oração não muda a mente de Deus. As coisas mudam de acordo com a soberana vontade dele. São executadas utilizando meios e atividades secundários. Um exemplo que nós temos, bíblico, é de Jó. Jó 1, de 15 a 17. Quiserem conferir aí? Os sabeus e caldeus. Sabeus e caldeus, 2 pontos. Eles roubaram os animais de Jó. Foi quando começou aquela tormenta ali na vida de Jó, né? Eu acho que vocês já leram o livro de Jó. Alguma coisa de Jó. Então, Satanás, ele incitou o coração deles a fazer isso. Por que eles roubaram? Por que foram lá roubar os animais de Jó? Agora, pensa bem, qual foi o propósito de Deus? Porque nada escapa ao controle de Deus. Ah, mas Deus não sabia que Satanás ia fazer daquele jeito? É claro que ele sabia. Ele fez por 3 motivos. Ele deixou fazer. Não é? Primeiro, silenciar a calúnia de Satanás. Por quê? Satanás estava caluniando Jó, dizendo, ele não é isso aí, ele não é todas essas coisas, vamos mexer com ele para ver o que ele vai fazer. Ele não é tão crente assim, não. Vamos tirar o emprego dele para ver como é que ele fica. Não é? Vamos fazer uma coisa não tão legal na vida dele, desse crente, para ver o que vai acontecer. Então, silenciar a calúnia de Satanás. Muitas vezes vem coisas difíceis para nós, para provação. Bem-aventurado aqueles que são provados e aprovados. Segunda coisa, vindicar a si mesmo. Mostrar para Satanás, quem manda aqui sou eu. Eu sou Deus, você não. Então, isso aí. E vindicar Jó da calúnia de Satanás. Então, exigir. Olha, você está falando isso, mas não é verdade. Então, foi esse o propósito de Deus. E ele se cumpriu por meio do quê? Ações ímpias, sabeus e caldeus. Qual era o propósito de Satanás? Fazer Jó blasfemar contra Deus. Usou algo que? Natural. Usou o quê? Homens maus. Usou os caldeus, sabeus, para fazer isso. Agora, imagina uma coisa. Imagina comigo. Eles tinham o poder de decidir, os sabeus e caldeus, se iam roubar ou não os animais de Jó. Suponha que no meio do caminho lá eles resolvessem não ir roubar. Não, a gente não vou roubar. Não. Tivesse arrependido. O que ia acontecer? Aí não ia dar certo. Não vão roubar, não daria certo. Deus usaria o quê? Um outro agente. Porque tudo está no poder, tudo está nas mãos de Deus. Então, temos esse exemplo aí de Jó. Perguntas aí? Alguém quer também colaborar? Quer perguntar? Quer falar de oração? Não sei, alguém está com o microfone? Não sei se é que tem microfone aqui hoje. Está com o Cauã, né? O diácono Felipe. Mas agora vamos ver ainda, falando mais de oração. Porque a gente tem que aprender, esse livro que eu falei para vocês é bom, porque ele ensina a você sobre oração. Eu quero aprender esse negócio de oração. Né? Porque são várias matérias, né? Missões, eu quero aprender sobre missões, eu quero aprender sobre oração, eu quero aprender a hermenêutica,
quero aprender essas coisas, essas matérias, sobre anjos. Eu quero aprender mais sobre Satanás, seus anjos. Como que funciona isso? Não é? Imagina você vai trabalhar numa fábrica aí de avião, por exemplo. Precisa conhecer. Precisa conhecer. Ah, não sabe? Então vai estudar, vai aprender. Vai aprender para você saber como que funciona. Senão vai cair, vai derrubar, vai matar todo mundo. Mas vamos ver agora frustrações em oração. Ah, orei, não deu certo. Ah, eu orei, piorou minha vida. Ah, não vou orar mais não, eu estou orando lá e cada vez que eu oro, piora a situação. A gente tem que entender isso, entender essas coisas. Então, orações gerais, nós dividimos aqui em 4 pontos. Orações gerais. Fica difícil para ver a resposta. Por exemplo, abençoe a todo mundo. É difícil de ver, né? Toda a cidade. Podemos até orar assim, né? Agora, perdoe todos os meus pecados. Também você fala, vamos. Pode pedir. Mas tem pecados específicos, né? Tem oração específica. Tem oração. Segundo, a pessoa deve estar bem com Deus. Bem afinado com Deus. Né? Conhecer a palavra de Deus. Ver o que a palavra está vendo. Uma boa tradução. Conhecer a palavra de Deus. Assim ele vai ter ouvido para nós. Porque Deus, ele nos ouve. Agora, se a pessoa não está bem, o crente, não, estou bem, estou brigado, briguei com meu esposo, até ele diz do esposo, né, do esposo da esposa, que não pode se apartar, né, só a parte se for para a oração. Olha, vocês têm que, eu estou brigado com a minha esposa e vou orar. Não dá certo, não funciona. Terceiro, a demora na resposta deixa-nos impacientes. Ah, estou orando, preciso do emprego e o dinheiro não vem, o emprego não vem, e as coisas estão perecendo, e eu estou desse jeito, ou é uma enfermidade. Por exemplo, eu tenho um irmão que está 6 meses aqui aqui no Vivale faz 3 meses. Ele estava em Jacareí e veio para o Vivale. Há mais 6 meses já, e ele não acorda. Ele fez aquela operação que a Beth fez. Veja bem, olha, 3 orações nós fizemos aqui. Primeiro foi a Graziela, vocês lembram? A operação idêntica. Operar a cabeça. Depois a Beth. E o meu irmão, a gente tem orado. 3 respostas diferentes. A Graziela, Deus levou, está com Jesus. A Beth está aqui com a gente. Aí os médicos diziam que, olha, a chance é muito pequena. Meu irmão estava lá, dormindo. Quem quiser fazer uma visita, está lá. Só que ele não fala, só dorme. Eu tenho foto aqui, se vocês quiserem ver. Até a minha sobrinha passou um zap dizendo, ele abriu o olho. Abriu um pouquinho assim, né? Não sei. Estamos orando para Deus. Agora, uma coisa é certa. Ele é muito crente. Estava em Cristo, perfeitamente. E Deus está fazendo o melhor. É a soberania de Deus. Então, a demora na resposta. Precisamos ter calma e pedir a Deus o quê? Paz. Aí a gente ora. Senhor, controla os meus pensamentos, dê paz ao meu coração, para que eu possa passar por este vale. Então, a oração. Quarto, temos que lembrar do que já recebemos. Então, Efésios 2:8. Efésios 2:8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus,
lembrar dos benefícios já recebidos, além do que Ele nos dá. Eu tenho orado por algumas causas na minha vida, alguns processos, né? Por exemplo, processo de indenização da morte do Belloni. Já vai fazer 6 anos que o processo entrou na justiça. Não tem como mais recurso da Petrobras e causa, tal. Está lá na justiça, só falta o juiz mandar pagar, vamos dizer assim. Mas a gente vai fazendo, de algumas maneiras, a oração por aquela causa. E, ao longo do tempo, Deus vai mudando o tipo da nossa oração. Né? A gente vai fazendo a petição e depois a gente vai aprendendo a descansar no Senhor. É muito interessante como a gente vai, ao longo do tempo, orando por aquela causa, e Deus, ao longo do tempo da sua oração, pelo mesmo propósito, Ele vai mudando o sentido da tua oração, fazendo você descansar nele, fazendo você entender que está tudo na mão dele. Então, esse processo de você orar, esse processo de você aprender a orar, ele vai graduando você também. Vai dar força. Vai te ensinando, supre. Vai te estimulando e vai modificando. Deus é muito carinhoso. Né? Deus excelente. é muito carinhoso. Então, irmãos, vejam bem, lembrar do que Ele já nos deu, né? O que Deus já nos deu, lembrar dos benefícios recebidos, além dos dons que Ele nos dá, né? Dá dons para nós, para a gente fazer as coisas. Um canta, o outro ora, o outro trabalha no social. Deus nos ajuda, né? Então, pela graça, sois salvos. Agora, o poder, outro ponto, o poder da oração. Homens de fé. Veja bem, quais são os homens de fé? Vamos lembrar alguns. Abraão, Sara, Noé, José. Fé. Então, Abraão trabalhando, né? Demorando. Não vem esse filho, como é que faz? Aquela história que a gente conhece, né? Sara, Noé, fazendo aquela arca, aquela coisa, será que vai chover? José ali, né, no Egito, né? E Ana e outros. E temos o que também? Os heróis da oração. Olha, Moisés, Josué, Sansão, Elias, entre outros, né? Elias chove, pedindo chuva, Sansão derrubando as colunas, Josué levando o povo, e ali Moisés. Então foram provados, todos eles foram provados. Daniel, nós já vamos falar dele daqui a pouco aí. Daniel, foram provados, mas permaneceram na fé. Agora, tem promessas também para nós. Promessas das condições, agora tem condições das promessas. Vamos ler, o Cauã vai ler para nós aí, Felipe. João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, a vontade de Deus, a vontade, aquele que pratica. Eu tenho que ser, estou fazendo a vontade dele ou não? João 14:13. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pedir em nome de Jesus, sempre. Como nós fazemos, já aprendemos. João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. E vos será feito. Permanecer em Cristo. O dia tem 24 horas, semana 7 dias. Estar o quê? Na videira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Aqueles que estão em mim, né, vão ter vida. Aqueles que estão fora de mim
secam. E para que presta? Mato seco queima, né? O sol vem lá. Então, 24 horas, orai sem cessar. 24 horas, 7 dias por semana. Não é que eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada. Não, é que você tem que estar com a mente. Ter a mente em Cristo. Ter a mente em Cristo. E 1 João 3, 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, guardar os mandamentos, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Precisamos, então, deixar de lado algumas picuinhas, né? Algumas coisinhas. Não amo muito meu irmão. Não. Livre de raça, de cor, de poder aquisitivo, mas assim, tem amor. Meu irmão está desempregado, meu irmão perdeu um querido, nós temos que estar emanados nesse ameis uns aos outros. Então, a promessa está ligada à promessa que ele tem para nós. E 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A sua vontade. Vejam, então, que este versículo ficou melhor entendido, olha. Ou seja, segundo a vontade de Deus, a vontade dele. Tudo tem que acontecer conforme a natureza e o caráter de Deus. Sempre. Nós temos que ver segundo a vontade dele. Condições e promessas, ainda falando, finalmente, pedimos em nome de Jesus, que não é uma mágica. Abacadabra. Não, porque Jesus, significa que ele é o sumo sacerdote, que intercede por nós. Nós não estamos assim, navegando aí de qualquer maneira, não. Tem alguém lá. Estou linkado lá. Estou linkado com Jesus e o Espírito Santo. Então, intercede por nós. Os pré-requisitos devem estar presentes em nossas orações. Quais são? Confiar em Deus, ter fé, pedir em consonância com a vontade dele, manter reverência, obediência, não orar por impulso, razão ou emoção. Então, temos que estar afinados. Manter comunhão com Jesus, embora imperfeita, né? A nossa comunhão ela não é, porque nós estamos nesse mundo e somos pecadores. O fato crucial é que se fizermos assim, a resposta será como? Como a vontade dele, não da nossa. Eu fiz tudo. E ele não responde? Responde, conforme a vontade dele. Tiago 4,3, ele diz que pedis e não recebeis. Pedir mal, às vezes esbanjar. Orações não são respondidas por motivos impróprios. Deus não nos dá coisas desastrosas. Orar de maneira errada causa desastre. Moisés fez uma oração. Se Deus atendesse, ele teria morrido, porque ele pediu que ele queria ver a face de Deus. Êxodo 33, 18, ele queria ver a Deus. Ora, ele já tinha visto tantas coisas, já tinha escutado a voz de Deus, já viu a sarça, viu todas essas coisas, mas ele queria mais, ele queria ver a face. E Deus disse, não dá, mas isso aí não concedeu. Agora, em João 4, ele fala o quê? Da mulher samaritana, né? Em João 4, 10, ele diz assim, ele afirmou, se a mulher soubesse com quem ela estava falando, ela saberia o que pedir. Ela não estava sabendo.
Precisamos saber mais, então, do caráter de Deus e saber tudo o que Ele já nos deu. Então, fazer uma reflexão. Quantas coisas, né? Aquele hino, vem dizê-las todas de uma vez. Esperar surpresa, quanto que Deus já fez. E faz. Fez, está fazendo e vai lá. Então, veja, a mulher samaritana. Agora, o segredo, finalmente, chegamos então ao fim desse estudo. O segredo da oração. Prática e perseverança. Temos que praticar. Como que a gente fica bom assim para fazer as coisas? Né? Para dirigir, para correr, para jogar bola, para não sei o quê e tal. Praticar. Ora, eu não oro, então você não joga uma bola, você não... Como é que faz? Né? A gente que tem idade já não pode jogar bola, mas a gente pratica a oração. Né? Não é que só quem tem idade vai orar, não, o jovem também. As crianças. Meu netinho agora ganhou uma bateria, ele estava aqui. Uma bateria de criança, né? Então ele foi tocar assim e falou assim, pastor, não, o pastor tem que ficar lá primeiro. É para ele tocar. Fala, pastor, toca. Aí tem que falar alguma coisa, depois ele aí começa a bater lá do jeito dele. Então a gente já está explicando para ele o seguinte, você sempre vai tocar para Deus. Você não vai tocar para o mundo, você vai tocar para Deus. Deus quer o seu louvor. Deus vai te sustentar. Tenha fé. Deus vai fazer. Deus provê todas as coisas. Não fique se misturando. Não é? Deus faz todas as coisas. E, irmãos, chegando a esse fim, fica o desafio, então, para orarmos mais. Agora nós estamos fazendo a reunião na quarta-feira aqui. A Sônia toca uma música, a gente tem os pedidos e estamos fazendo aqui. E fica, então, esse convite para vocês. 11h30 é o nosso tempo. Né? Então, um bom almoço para todos, um bom dia, a paz do Senhor. Muito obrigado a você.